Jogar assim contra uma França numa Copa do Mundo, contra uma Espanha, o Brasil ficou na roda. Se tiver justiça na seleção brasileira do Ancelotti... Cadê os protagonistas da seleção brasileira? Como se o Neymar fosse impedir os gols da França, como se o Neymar fosse decidir, fazendo 3 gols. É claro que eu gostaria de vir aqui hoje falando de uma vitória brasileira em cima da França, que é a primeira ranqueada, que é um grande time, um dos grandes favoritos nessa Copa do Mundo que está tão próxima. O empate quase saiu no último lance, já teria sido um bom resultado. Mas não estou desesperado, não. Não deu para desesperar. Por quê? O time da França é um grande time. Vem de 2 finais de Copa do Mundo. Eles têm um entrosamento, um coletivo que a seleção brasileira não tem. Muitos jogadores jogaram as 2 finais, o técnico vem de tudo, desse tempo todo. Então, eles se mexem em campo com extrema facilidade, com muita capacidade. Mas fizeram 2 gols de contra-ataque. Primeiro tempo foi todo França. Segundo tempo foi brasileiro. As mudanças, o Luiz Henrique entrou bem pela direita, o Vini Júnior começou a fazer algumas coisas mais pela esquerda, o time começou a chegar mais, apertar mais, fez um gol, teve essa chance no último lance, que pega na ponta da chuteira do Vini, aquela bola batida forte pelo Brenner, pensou se o Brenner faz 2 gols, então teria empatado. Mas, então vamos falar de seleção brasileira. Está pronta? Não. Ela está no caminho. Porque o Ancelotti já deixou claro que ele tem preocupações com a defesa. Ele tem ausências, né? Ele tem o Militão, que ele sabe que pode jogar pela direita, de lateral direito. Ele tem o Marquinhos, que pode jogar pela esquerda. Ele tem o Danilo experiente para entrar. Tem o Brenner. O meio-campo, ele está sem o jogador que é titular, o Bruno Guimarães. Vai ser com o Casemiro e com o Bruno Guimarães. Na frente são 4 atacantes. Então faça aí a conta comigo. Vini Júnior vai jogar. Para mim, Estevão vai jogar. Matheus vai jogar. E tá faltando o Rafinha. Se o Neymar vier, aí é o problema do Ancelotti de ver como é que ele resolve isso. Eu fiz a pergunta para ele, nesse programa fantástico, da resposta que eu não esperava, vai ter 4 atacantes, o meio-campo está quase pronto, está praticamente pronto, mas quero reservas, a defesa me preocupa, as laterais me preocupam muito. Mas ali eu disse, então vamos fazer a seguinte conta, você tem 18 jogadores. Militão, Bruno Guimarães e Estevão estão na tua lista, claro que estão. Então já fomos a 21. Se o Neymar te convencer, vamos para 22, sobram 4 vagas. Ele falou exatamente, são 4 vagas. Eu acho que essas 4 vagas, 2 na defesa, 1 no meio do campo, e vai ter que pintar 1 ou 2 talvez, vai, tira do meio campo, e pintar 2 ataques. Quem vai brigar por essa posição? Vai brigar o João Pedro, vai brigar o Hendrick, vai brigar o Luiz Henrique. Os caras vão todos brigar para que ele possa chegar no time. Vamos ver o que ele vai escalar contra a Croácia. Ele fez várias alterações hoje. Volto a repetir. 2-1, que no primeiro tempo foi 2-0 para a França, foi 1-0, depois fez 2-0 com justiça no contra-ataque. Depois o time do Brasil cresceu, apesar de todas as suas dificuldades. Não tem o conjunto, né? Não tem essa facilidade ainda de buscar o jogo como tem o time da França. Podia ter empatado. Não chega a ser uma desgraça, não. Vamos esperar contra a Croácia na terça-feira. Se tiver justiça na seleção brasileira do Ancelotti, o Luiz Henrique, ele tem que começar a ser titular. Não é a primeira vez que esse cara entra e muda o time da seleção brasileira. Ele mostra personalidade, ele arrisca, ele cruza, ele finaliza. O Luiz Henrique mudou a seleção brasileira. Uma seleção brasileira que estava pior em campo, mesmo com um jogador a menos contra a França. E esse cara de novo entra, de novo joga bem, de novo pra mim é o jogador dessa seleção brasileira que tá fazendo a diferença. E é sempre assim. Ele é melhor que o Vinícius Júnior? Não. Ele é melhor que o Rafinha? Não. Mas quando ele veste a camisa da seleção brasileira, parece que esse cara tem menos medo do que todos os outros jogadores. Então, pra mim, se há justiça na seleção do Ancelotti, Luiz Henrique, contra a Croácia, que eu vou estar lá, eu tô indo para Orlando,
tem que ser titular. Não me interessa se ele tem nome de peso ou não para ser titular da seleção brasileira. Ele tem futebol vestindo a camisa da seleção. Ele sempre mostra coragem, ele sempre participa de gol. Então esse cara aqui, pra mim, hoje, de novo, foi destaque da seleção brasileira. Porque ele fez o Brasil jogar. Coisa que o Brasil, nem quando estava com um jogador a mais, estava jogando enquanto ele não estava em campo. O Mbappé saindo pro jogo. O Dembélé, ele passeava, parecia que ele estava de patins, sabe, numa pista. Na realidade, a formação esse tipo de formação que o Ancelotti fez, ela tinha que ser móvel, né? 4-2-4 atacando, 4-4-2 defendendo. Né? Ninguém vai ficar com 4-2-4, o adversário com a bola sendo a França. Tinha que ter 4 no meio. A coisa não funcionou muito bem, né? E eu acho que o Brasil tem que ter reconhecer a situação, o momento nosso como futebol, e de repente tentar jogar ali com um Bruno Guimarães, um Casimiro e talvez um Danilo, sabe? Porque aí você fica com um meio campo robusto e você põe aí você pode fazer mais 3 da frente, ou um cara que volta pro meio para completar um losango do meio campo, com 2 caras, Estevão, Luiz Henrique aberto de um lado e o Vinícius Júnior aberto do outro, e tendo uma infiltração variadas, né? Entre um volante, entre o outro, entre o cara atacante, ficar aquele meio para poder entrar, para ter infiltração de jogadores. Porque eu acho que às vezes a gente tem que chegar e reconhecer. Jogar assim contra uma França numa Copa do Mundo, contra uma Espanha, contra uma Argentina, contra Portugal, eu acho que a gente pode sofrer muito. Alguns erros foram cometidos, que é normal, acontece. Mas foi 2-1, foi uma vergonha, nada para arrancar os cabelos, para ficar desesperado. Acho que tem um trabalho em curso. E acho que, assim, a questão é, durante a Copa, tentar evoluir. Porque o tempo não dá para chegar na estreia na ponta dos cascos. Mas é possível evoluir durante a Copa. A gente já viu isso em outros mundiais. Esse é interminável, vai ter quase 1 mês e meio, vai dar tempo de sobra, tem muita carne assada, de seleções mais fracas. Dá para evoluir ao longo da competição e, quem sabe, conseguir ser competitivo no mata-mata, que é o mais difícil. Pessoal, isso aí, olha, a seleção brasileira realmente, não tá legal, gente, olha, eu não sei, olha, pense comigo aqui, ó, se a gente tá comparando demais com a seleção ali das outras épocas, né, de Ronaldo, Pelé, Romário, Ronaldinho Gaúcho, tá, Rivaldo, Bebeto, que seleção foi aquela, né? A gente está fazendo essa comparação, né? Todo mundo tinha medo de jogar com o Brasil, mas hoje a seleção é uma seleção normal, né? Normal. Não coloca medo, não tem, para dizer a verdade, a gente não tem nenhum craque na seleção. Concorda comigo ou não? Não tem um cara assim, ó, esse é diferente. Nem o Neymar, né, pessoal, não está no auge aí, né, já foi o auge dele, mas olha, na minha opinião, teria que levar o Neymar para a Copa. Teria que levar, tá? A seleção jogou ontem, perdeu para a França 2-1. O jogo não foi um vexame, né? Como o pessoal falou ali, né? Mas poderia ser pior ou poderia ter virado o jogo. O Brasil com 1 a menos, se não me engano, aos 53 minutos do segundo tempo, né? Foi expulso o jogador da França e depois disso a França ainda faz um gol, mais um gol, né? O Brasil podia ter se aproveitado disso, né? Mas não sei se relaxou, o que houve, né? Mas está aí, pessoal, a seleção é essa, não tem mais muito o que mexer, né? Falta entrosamento, mas a seleção é o que temos que torcer, né? Ir para cima. Acho que o Ancelotti está fazendo o que pode, né? E é isso aí, pessoal. A Copa já está aí, batendo aí na porta, né? Vamos ter aí agora esse jogo contra a Croácia, né? Esse jogo aí, vamos ver como é que vai ser, se ele vai mudar alguns nomes ali, né? E o craque aí da seleção, Vinícius Júnior, não consegue jogar bem na seleção. Não jogou bem, não foi bem, estava escondido. Não sei se está com medo de se machucar ou o que está acontecendo. Não vem jogando bem, né, gente? Não vem jogando bem aí na seleção, realmente está devendo, né? Na verdade, a seleção como um todo está devendo, né?
Vamos ver o que vai dar na Copa, né? Como ele falou ali, né? Ela pode crescer durante a competição, né? Se começar bem, pode dar um ânimo aí na seleção, nos jogadores, né? Mas se começar mal, pessoal, começa aí a desanimar e aí não vai longe não. Tem que começar com o pé direito, começar bem e aí sim pode ter chance de algo mais aí pela frente. Tá bom, gente? Comenta aí, deixa a sua opinião sobre a seleção brasileira, tá? O que você acha? Tá gostando da seleção? Tá no caminho? É o que tem? Ou teria que mudar algumas coisas ainda? E sobre o Neymar? Vai jogar na seleção ou não? Eu acredito que não, mas que deveria. Grande abraço, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, isso ajuda demais. Tchau, tchau!